Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Não haveria produto final sem a extração da matéria-prima. Não haveria música sem composição, festas sem preparativo, medalhas sem suor. É do antes que surge o depois. Nos dias afobados de hoje, o fazer é muito bem visto, mas o conceber, nem tanto. Não se pode perder tempo com algo tão ocioso. No calor de nossa rotina, acabamos não valorizando a arte de pensar. A gente pensa fazendo, aprende errando, levanta já tropeçando. Planejar pra quê, afinal? É importante planejar tanto quanto executar. Há quem diga que marketing é opcional, que é um esbanjar de tempo, pensamento, dinheiro e profissionais. Mas ele é justamente o oposto. É pensar para depois fazer. E assim, fazer bonito. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da igreja. E o nosso assunto de hoje, marketing. Vivemos em uma sociedade capitalista. Há quem goste, mas há quem deteste. Porém, uma coisa é certa, o mundo é consumista e isso não vai mudar. Podemos lutar contra a lógica do mercado, fingindo que as coisas não se tornaram mercadorias, ou podemos começar a entender que, no fim das contas, somos todos produtos à procura de um comprador. Nesse ambiente corporativo e cada vez mais competitivo, é fundamental que as empresas aproveitem todas as oportunidades para venderem o seu peixe. E é aí que entra o marketing. Marketing, ou mercadologia, é o método usado para decidir quais produtos ou serviços poderão interessar aos consumidores, assim como as estratégias que serão utilizadas nas vendas, divulgação e desenvolvimento do negócio. O marketing em si, ele é um só, ele prevê essa relação de troca entre produtor e consumidor. Nesse sentido, ele pode ser aplicado em várias situações, porque como ele atende demandas de satisfação e necessidades, isso pode acontecer em qualquer aspecto, em qualquer momento, em qualquer situação. Contudo, usa-se o termo de forma indiscriminada, sem levar em consideração as seguintes variáveis. Se eu pratico marketing, significa que eu interfiro no processo de entrada, que são mercadorias, insumos, depois o processo de processamento mesmo, que é a execução, desenvolver produtos, desenvolver serviço e posteriormente a entrega, que é a logística, que é a comunicação. Quando você junta tudo isso, você tem uma prática ou atividades de marketing. A prática disso chama-se marketing, desde que o resultado final seja ambos as pontas, os lados, estejam satisfeitos na relação de troca. Aqui na iThink a gente tem um trabalho de marketing muito importante, assim, a gente dá muita visibilidade, muita importância para o marketing, tanto interno quanto para o marketing externo. Então a gente faz um trabalho de endomarketing super minucioso, com muitas ações, a gente tenta cuidar dos nossos colaboradores assim, com o maior carinho do mundo. Na verdade, eu tenho um cargo aqui que chama Diretora de Marketing e People Care, que é um cargo novo, que é para cuidar dos colaboradores. Então, assim, eu converso com todo mundo, eu ajudo desde as coisas
de problemas aqui do trabalho, até se você não está feliz em casa porque a tua decoração não está legal, eu dou um jeito. O marketing na igreja é uma coisa assim, muito interessante. Ultimamente eu tenho sentido que a igreja compreendeu que a gente precisava falar a mesma coisa. Então o exemplo disso é esperança, a palavra esperança. Ela existe já há 3, 4 anos já e a gente está trabalhando a esperança todo mundo junto. Então a divisão sul-americana hoje trabalha essa palavra. Isso unificou muito os pensamentos, as ações, a gente não está cada um atirando para cada lado. Então eu acho que a gente está num crescendo muito grande com relação à igreja e o objetivo que é falar a mesma coisa. É fruto de um planejamento e de uma estratégia de alguém que pensou isso, que no caso é a nova administração da divisão sul-americana. A gente tem uma preocupação muito grande também com o marketing de relacionamento com os clientes. E a gente acha isso super importante, porque acho que numa época de Facebook, onde tudo é parabéns via Facebook, é tão impessoal, né? Acho que as pessoas estão começando a sentir falta um pouco desse carinho, dessa coisa personalizada. Então, assim, a gente está trazendo isso de volta. Eu acho que isso é o novo marketing, né? Todo mundo fala de marketing digital, eu não acredito muito em marketing digital. Eu gosto do marketing personalizado. Toda empresa, ela precisa de um departamento de marketing? É uma demanda? Toda empresa necessita disso? Mais importante do que o departamento de marketing em si é a empresa como um todo ter uma filosofia de marketing. Porque o departamento ele pode ser entendido como uma salinha que alguns malucos ficam lá fazendo umas bobagens. E o resto da empresa fica questionando o que aqueles caras estão fazendo, por que eles ganham tanto dinheiro ou alguma coisa do tipo. Só que quando se sai dessa filosofia do departamento e entra-se numa filosofia de que a empresa como um todo tem que pensar marketing, isso muda um pouquinho de figura. Não há mais esse questionamento, né? Desde a pessoa que, sei lá, atende ao telefone, a pessoa do café, até o pessoal de chão de fábrica, quem trabalha na área de produção, até a alta gerência. Se todos estiverem imbuídos nesse pensamento do marketing como um todo da empresa, ele é mais interessante até do que ter um departamento propriamente dito. Conforme a empresa vai ganhando peso, tamanho, aí sim você vai departamentalizando e aí surge a necessidade do departamento de marketing. Mas a partir do momento que você se transforma em um empresário, a partir do momento que você quer lançar um produto, ter um serviço no mercado, você já tem que ter a visão de marketing nas suas ações. Quais são os primeiros passos para implantar isso, implantar essa ideia de marketing? Eu acho que a partir do momento que o empreendedor ele está pensando em aumentar o seu faturamento, aumentar a participação de mercado, que é o foco de qualquer empresa, né? Crescer, prosperar, ele já está com uma visão no marketing. E aí, poxa, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero aumentar a minha participação em vendas, eu quero aumentar a minha rentabilidade. Legal. O que eu posso fazer? E aí ele começa a pesquisar, começa a procurar brechas, começa a procurar caminhos, reposicionamento, agregar valor, aumentar o número de representantes de vendas. Enfim, ele começa a pensar em ações para chegar a esse ponto. O marketing ele sugere que todas as empresas, que todas as pessoas que compõem a empresa tenham essa filosofia muito bem incorporada. E qual é essa tal filosofia? Satisfazer as necessidades dos clientes, das pessoas que entram em contato com ela. Então, dessa forma, eu acho que consegue, ou é mais, talvez mais natural se conseguir esse engajamento. Algumas das atribuições de um gestor de marketing envolvem análises de mercado, a definição de estratégias para o produto, a supervisão da criação de peças publicitárias, as vendas do produto e também a assistência pós-venda. Por isso, ele precisa estar sempre antenado com as mais diversas áreas da comunicação. Muitos pensam que marketing e publicidade e propaganda sejam sinônimos, mas não é bem assim. Eles estão juntos nas ações e no planejamento, mas estão longe de serem a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter a coisa. Ao invés de falar de marketing, vamos falar no processo de vendas. Como é que alguém vende se esse alguém não comunica o que está vendendo? E se não explica o que está vendendo? Portanto, é impossível você ter uma venda sem um processo acoplado de comunicação. O que o marketing faz é oferecer, que pode até vender. Então, ele não pode sobreviver sem um processo de comunicação. Mas a comunicação, ela não se constitui no produto a ser vendido, e sim em publicizar,
de dar sentido, que existe um produto a ser vendido e que esse produto contém tais e tais características, tais e tais benefícios. Agora, são coisas próximas? São. Um exemplo disso para as pessoas entenderem. Vamos imaginar que uma companhia de telefone, de prestação de serviço de celular, por exemplo, decida fazer um plano de promoção para um Natal, etc. O planejamento desse plano, quanto vai ser o desconto, qual vai ser a extensão, qual a abrangência, quem vai se beneficiar, todo esse plano estratégico é lá no escritório administrativo, é o marketing trabalhando. Uma vez que eles decidiram que vão dar um desconto de 1.000 minutos, 10.000 minutos, que vai valer para o Brasil inteiro, por X meses, todo esse jogo está definido como uma regra, então isso é levado para uma agência de comunicação que agora cria visualmente uma coisa palpável, que as pessoas podem viajar de forma mais fácil, que telefonar ficou mais barato, e aí elas vão pensar se vai ter um ator famoso, se o filme vai ser produzido numa praia. A comunicação do plano originalmente elaborado é a propaganda. O plano estratégico lá atrás é o marketing. Pensando como um vendedor, o marqueteiro trabalha com uma fórmula conhecida por mix de marketing, um conjunto de variáveis que influenciam a forma como os consumidores respondem ao mercado. Ela possui 4 pontos importantes, os famosos 4 P's do marketing. O produto, que é tudo ligado à concepção e produção daquilo que se vende, o preço, que é o valor monetário e a forma de pagamento da mercadoria, a praça, que corresponde ao cuidado com o ponto de venda, os canais e formas de distribuição e também a promoção. A comunicação integrada de marketing é uma extensão da promoção, um dos 4 P's, e ela é composta por 5 elementos: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e publicidade, marketing direto e vendas pessoais. Quando a gente fala em marketing, a gente tem os P's, a gente tem os C's. Essas questões, elas são fórmulas para os profissionais de marketing. Isso realmente funciona? Queria que vocês falassem um pouco sobre essas regrinhas. As técnicas, os 4 P's, os C's, eles são diretrizes para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Não necessariamente a gente vai colocar no papel os 4 P's, o que é cada um, mas são coisas que a gente precisa buscar para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, porque cada ponto desse, cada P, cada C, ele é fundamental. Não necessariamente eles precisam estar dentro de uma estrutura fechada, engessada, mas eles são como que a gente vai chegar, o que a gente precisa analisar, qual que é que passo que a gente precisa seguir para a gente conseguir chegar lá. De uma maneira mais natural, ele consegue demonstrar como funcionaria um trabalho, assim, em tese, bem realizado na área de marketing. Quais seriam os campos de ação a serem preenchidos, a serem observados, né? Então, nesse sentido, eu acho que eles são muito válidos. Além do aspecto acadêmico, né? Quer dizer, quando vai se ensinar marketing, apesar de ser um trabalho feito no conjunto, você tem que compartimentar para ensinar em cada uma das partes, para depois, quando juntar tudo, aquilo se tornar um planejamento complexo ou completo de marketing. Um dos 4 P's é a promoção, que é uma extensão da comunicação integrada de marketing, que o código é o SIM, né? Comunicação integrada de marketing. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa comunicação integrada de marketing. A comunicação integrada de marketing são todas as ações, todas as forças que uma empresa pode utilizar para gerar comunicação para a sua empresa. A utilização dessas forças, dessas ferramentas, elas vão se dar muito mais de acordo com a necessidade da empresa. Então, de repente, uma empresa que vai fazer, que vai vender, vai representar um produto específico, às vezes só a força de vendas resolve o problema. Ela precisa gerar um valor agregado na marca, ela vai fazer publicidade e propaganda, ela precisa ter um respaldo jornalístico, então ela vai trabalhar com assessoria de imprensa. Depende muito da característica, do porte da empresa para aplicar esses conceitos todos aí, né? Nem sempre ela é feita dentro da própria empresa. Hoje em dia existem agências de publicidade que fazem toda essa comunicação integrada. Então não existe a necessidade da empresa ter todo esse departamento
dentro da própria empresa. Então, eles contratam uma agência que faz cada uma dessas partes, que são as reais necessidades dela. Então, não precisa ter uma equipe enorme de pessoas trabalhando na empresa. Há uma outra proposta que nasceu com o Robert Lauterbach, usando não mais os 4 P's, mas os 4 C's. Onde ele diz o seguinte: o primeiro C, e é essencial, é o C de cliente. Então, o cliente é o centro das coisas. O cliente tem necessidades, o cliente tem desejos, né? Tem seus problemas a serem resolvidos. Então, ele colocou aqui um C que substitui produto e até distribuição. Ele chama de conveniências. Toda vez que eu tenho um C de conveniência atendendo o cliente, eu resolvo todo e qualquer problema nesse sentido de atender o cliente. Mas tem um outro C que é fundamental. Como é que o cliente sabe da existência dos meus produtos e serviços? Então ele estabeleceu o C de comunicação. E o C de comunicação é o que viabiliza a consciência do usuário ou do consumidor em relação ao que a empresa ou instituição tem a oferecer. E finalmente ele colocou um C de custo. E ele fala assim, não é o preço, mas é quanto custa para ele. É muito importante esse C de custo, porque a visão que nós temos de preço, muitas vezes é uma visão feita da empresa de dentro para fora e que desconhece quanto o cliente pode ou não pagar. Quando você pensa em custo, ele tem condições de arcar com este custo, porque para ele é custo, ele tira do bolso dele para viabilizar a sua aquisição. A empresa que segue as diretrizes do marketing possui um diferencial. Ela não simplesmente tenta vender o que fabrica, mas produz aquilo que o cliente quer. Mas para isso, é obrigatório querer e saber ouvir seu público-alvo. A essência do marketing é o mercado. E o que é o mercado? Mercado são pessoas. Pessoas são diferentes e têm necessidades particulares. Então, o marketing, quando ele idealiza um produto ou um serviço, ele vai entender para quem é, ele vai descobrir e vai definir para quem nesse mercado, que são pessoas, para quem é que eu estou trabalhando. Se são crianças, é um tipo de produto, você tem que ter um tipo de cuidado. Inclusive, tem muitas leis que definem como esse produto vai chegar na criança. Se são idosos, se é um mercado jovem, se você está dentro de um segmento de educação, ou de transporte, ou de alimentação, aí tem um monte de outras leis de saúde, sanitárias, etc. Então, o teu público-alvo, ele define o teu negócio. Bom, além de definir, vamos dizer assim, onde eu estou, com quem que eu estou trabalhando, o público-alvo define uma outra parte importante do marketing, que é a satisfação. O cliente tem que estar satisfeito. Não adianta eu só entender quem ele é, ok, vou fazer algo lá para aquele segmento. Mas depois que eu defino o segmento, eu preciso fazer bem feito, então satisfazer. O segredo da comunicação não é falar, é ouvir. E Jesus falava muito pouco, mas quando ele falava, ele era assertivo e amoroso, e ele tinha o fruto do Espírito. E esse é o segredo para mim, ouvir. A comunicação para mim, ouvindo, é o que faz diferença. Então nós saímos de um marketing cujo M, em alguns lugares é um M de malandragem, para um marketing de um M, de compreender que o cliente é mais inteligente, é mais sensível, é mais humano e, por decorrência disso, ele é mais colaborativo quando ele é respeitado no seu espaço. As organizações estão cada vez mais conhecendo seus clientes e a importância de compartilharem os mesmos valores. Antes, era necessário simplesmente fabricar um produto com preços acessíveis. Depois, começou-se a agregar sentimentos. Agora, é necessário agregar valor à sociedade. E esse é o Marketing 3.0. Toda vez que alguém pergunta se é importante ou não a opinião do cliente, nós estamos colocando em xeque a filosofia do marketing. E a filosofia do marketing parte aonde? Parte ou pressupõe a existência do cliente, das suas necessidades. Então, compete ao marketing entender esse cliente. Agora, como o marketing entende o cliente se ele não dialoga com o cliente? Então, aqui passa a entrar uma dimensão muito importante, que é a dimensão da pesquisa, feita a uma certa distância do consumidor, e a dimensão de uma pesquisa vivenciando exatamente o que vivencia o consumidor. E surge uma máxima, que é, ao invés de você identificar o consumidor, identifique-se com ele.
O dilema se o marketing cria necessidades ou se ele apenas descobre essas necessidades, então satisfaz, é quase que eterno. Ideologicamente, muitas pessoas criticam o marketing até por induzir esse consumidor a comprar o que não precisa. Mas, na verdade, ninguém compra aquilo que não quer, o que não gosta. Por mais que a necessidade seja assim, meio imaginária ou num campo assim, simbólico, de alguma maneira, meio que num universo assim, existencial da coisa, a gente sente a necessidade, entende? Mesmo que seja de status, uma coisa menos tangível. Sempre tem essa necessidade. A preocupação hoje é a sociedade mudou. E se a sociedade mudou, a sociedade cobra, interage, deseja e busca também alterações nas suas relações de trocas. Há um resgate do ser humano. Ao resgatar o ser humano, também há uma outra dimensão que aparece nesse bojo, que chama-se o consumidor colaborativo, ou o consumidor que interage com a empresa e que pode trazer à empresa informações, trazer à empresa situações favoráveis e, por que não, coparticipar. Então nós temos aí uma novidade, que seria uma novidade também não tão nova assim, que é a questão do diálogo. Nunca foi tão fácil e tão possível a existência do diálogo. E a existência do diálogo pressupõe a contrariedade, o acerto e o consenso. É o que as empresas buscam com o marketing 3.0. O bom profissional de marketing não se deixa ficar ultrapassado. Na Igreja Adventista, isso não pode ser diferente. Nós precisamos estar em constante atualização para distribuir a nossa mensagem da melhor forma possível. A nossa igreja deveria buscar todos os recursos tecnológicos, de engenharia, de design, de arquitetura, tudo o que pode melhorar um ambiente, deixar as pessoas com mais paz, mais abertas para a mensagem. Se você analisar que o marketing quer satisfazer as necessidades que existem nas pessoas, a maior de todas as necessidades é a de preencher aquele vazio que toda pessoa tem no momento da vida, ou de noite, ou na madrugada. Todo cristão que lê a Bíblia como um todo, já se deparou com aquele texto de Salomão, e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou em outras traduções, Deus colocou o infinito no coração do homem. É um sentido quase transcendental mesmo, de que o bem, a posse, o consumo, o prazer, toda essa satisfação que a gente encontra nas coisas que a gente toca não preenche aquele buraco, aquele vazio que vai em busca do infinito. Então, há sim uma necessidade em todo ser humano que o cristianismo pode preencher. O que a gente pode melhorar é criar mais projetos que unifiquem a linguagem. Eu acho que a gente pode planejar, mais gente se envolver, dando ideias. Por quê? Porque a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem regiões diferentes. O mesmo jeito que a gente faz Impacto e Esperança no Rio Grande do Sul, não é o mesmo que a gente faz lá no Norte, no Nordeste. O envolvimento das pessoas é diferente, a linguagem, num a gente pode pôr um carro com um som, no outro a gente já não pode. Então, isso tudo falta para a gente também, a gente se unir no pensamento para planejar junto e para inovar, para trazer as novas coisas. Porque eu falo de coração, assim, eu sinto que Deus tem provido os meios, principalmente financeiros, para que a igreja cresça. Então, agora cabe a gente planejamento. Algumas igrejas relutam, não só com a palavra marketing, mas com a palavra propaganda. Até porque talvez desconsidere que propaganda vem de propagare, que é um termo latim e que foi usado pela primeira vez pela própria igreja, antes do protestantismo. A igreja católica usava um congresso de propagare, um congresso de propaganda. E era usado o quê? Um termo para mostrar como é possível incutir ideias na cabeça das pessoas. Voltando para a nossa sociedade mais pós-moderna, uma sociedade mais fluida, hoje nós temos várias denominações religiosas. Nós podemos até fazer aqui uma ponte, mostrando que a religião ou a religiosidade é uma carência humana. Isso para não dizer
que a carência humana é um pouco mais profunda, é a carência do sagrado. E o marketing para instituições sem fins lucrativas? Qual é o ganho dele? Então, nesse sentido, Peter Drucker fala que o marketing para instituições sem fins lucrativos é um marketing preocupado com a transformação das pessoas. E quando alguém trabalha numa ONG e está angariando recurso, é efetivamente para promover a transformação do ser humano. Nesse sentido, o lucro, o ganho está no ser humano transformado. Se o ser humano transformado é objetivo de igreja, faz todo sentido a se valer de técnicas para garantir o ser humano transformado. Não convencido, mas transformado. É polêmico para mim dizer que a nossa mensagem é um produto, porque eu vou pegar algo eterno das mãos do Criador e enquadrar num sistema terreno de ensino, de academia. Nesse sentido, eu não ousaria dizer que nossa mensagem é um produto. Mas se eu pensar assim que de todas as coisas que eu posso oferecer para as pessoas, a mais preciosa é a nossa mensagem, é o Evangelho. Quem sabe eu poderia dizer também, é o mais precioso produto que alguém pode oferecer para o seu semelhante. E sabe qual é a grande magia, novidade nisso tudo? É de graça. É uma contradição até para o nosso momento da história deste mundo, porque é uma sociedade de consumo. Então, como é que alguma coisa de graça vai ser boa? Parece que uma coisa de graça não combina, mas o Evangelho é de graça. Eu creio que a gente poderia dizer que o Evangelho é o produto mais precioso que uma campanha de marketing poderia oferecer. Os tempos estão difíceis para se negociar.